preciosas, tudo bem, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu trouxe vocês pra gente bater um papo, pra eu contar pra vocês também atualizações sobre o meu corpo, sobre o meu processo de emagrecimento. Eu sempre fui uma pessoa adepta a esportes, eu já fiz muita coisa na minha vida, já fiz karatê, já fiz jazz. Entrei na musculação e realmente me encontrei, eu gostava muito de fazer. Mas ocorreram várias coisas que acabaram impedindo de, até mentalmente, de você continuar naquele processo ali. Então, em 2023, eu tive a minha gravidez e tudo mudou completamente. Eu já não estava numa fase muito legal, estava acontecendo muita coisa na minha vida. E quando eu descobri a gravidez, pra mim, foi realmente o estopim pra meio que largar de mão tudo. Nesse processo, gente, de descobrir a gravidez, de se mudar, começar a morar sozinha também, foi um processo difícil e eu acabei largando de mão a alimentação, que minha alimentação ela era saudável. Eu acabei largando muito isso de mão. Eu saí da academia, então simplesmente parei de fazer musculação e parei de fazer tudo que, né, qualquer coisa que me deixasse o mínimo ativa. Afinal, eu sempre trabalhei de home office, eu sempre estudei home office. Então, nem um pequeno se movimentar de sair de casa pra ir trabalhar e tal, não tinha nem isso. Com isso acontecendo, eu engordei muito. Eu fui engordando progressivamente, mas eu também não conseguia ver. Eu acredito que eu fiquei com uma distorção de imagem muito grande. Então, assim, mesmo durante a gravidez, eu tava ali engordando. Toda vez que eu ia na obstetra, ela falava que eu tava engordando mais do que eu deveria naquele mês. Então, por exemplo, logo nos primeiros meses eu já engordava 2 quilos por mês. E o bebê ainda, nem tinha peso. Então, assim, era realmente uma alimentação muito ruim que eu tava tendo e que acabou piorando na gravidez. Só que eu não via isso. Não via porque a barriga tava crescendo, consequentemente por conta da gravidez também. Mas também não via porque eu acredito que eu tava com uma distorção de imagem muito grande. Eu continuei nesse processo de má alimentação, de falta de educação física durante a minha gestação inteira. Mesmo querendo parto normal, eu não conseguia ter força de vontade para ir para uma academia ou para fazer qualquer tipo de esporte que fosse me ajudar, tanto no parto, né, quanto também na saúde do meu corpo. Mas graças a Deus eu consegui o parto normal, mesmo com sobrepeso, mas eu acredito que o pior veio até depois da gestação. Quando eu saí do hospital, minha barriga naturalmente desinchou muito. E eu achei que eu já tava até com o corpo que eu tinha antes da gravidez. Então eu meio que relaxei. Eu achei que eu ia emagrecer tudo ali na amamentação. Porque acontece sim de você gastar muita caloria quando você tá amamentando. Mas claro, se eu déficit calórico, ninguém emagrece de forma nenhuma. Então, como eu sabia que poderia ter essa possibilidade de emagrecer amamentando, eu acho que eu larguei de mão completamente também. E minha alimentação ainda estava muito ruim, então voltar para ter uma alimentação boa era difícil, porque o meu paladar já estava completamente infantil. Então, assim, a gente comia muita besteira, a gente comia muito carboidrato, era basicamente todo dia almoçando macarrão, stick. Quando a gente almoçava, a gente pedia muito iFood, era muito McDonald's, era muita besteira que a gente comia no nosso dia a dia. E isso foi sabotando cada vez mais. E em todo esse processo, gente, em nenhum momento eu percebi que eu tava engordando. Só assim, eu ia numa loja de roupa e o número que eu vestia antes não cabia mais. Eu precisava pegar roupas tipo GG, extra G. E aí eu comecei a perceber não aos poucos, mas também não me olhava no espelho e via que tinha engordado daquela forma. Quando chegou o ano novo de 2025, né, no caso de janeiro desse ano ainda, a gente tirou fotos de... A gente tirou fotos ali pra poder, né, comemorar o ano novo, a gente passou com a família. E aí, nesse processo, a gente tirou uma foto que eu vi que tava muito grande. Inclusive, pra escolher a roupa de ano novo foi muito difícil, porque nada da loja cabia em mim. E o próprio vestido de ano novo que eu usei ficou super apertado. Eu tive que botar uma calcinha que apertasse, enfim, foi um processo muito complicado. Mas eu já tava ali percebendo que tinha que mudar alguma coisa. Eu comentei da foto porque foi realmente o start que eu senti, assim, que fez eu mudar completamente. Porque eu já vinha tentando, desde depois do meu parto eu comecei a ir aos poucos pra academia, mas assim, eu ia uma semana e na outra semana já não ia mais. Eu me alimentava bem uma semana e na outra semana já tava me alimentando ruim de novo. Então assim, eu tava tentando voltar progressivamente, mas toda vez que eu dava um deslize fora, eu meio que me perdia naquele processo. E em janeiro foi realmente o momento que eu comecei 100%. Comecei a ir pra academia todo dia, comecei a me alimentar bem, decidi que a gente ia fazer um mercado e que a gente não ia comprar besteiras. Então a gente começou a fazer mercados que eram voltados às coisas, os hábitos saudáveis que a gente ia ter. A gente parou de comprar coisas que a gente comprava em excesso.
Então a gente comprava muito doce, a gente comprava muito salgadinho, a gente comprava muita besteira, era muita fritura que a gente pedia também, né, no iFood, enfim. A gente começou a tirar essas coisas do nosso dia a dia, e algo que me ajudou muito nesse processo foi começar a fazer marmita. Então, assim, eu pegava um dia e fazia as marmitas pra semana, né? Eu não gostei de fazer pro mês inteiro. Eu acabava enjoando da comida e acabava ficando com nojo daquela comida ali muito temperada. Então, eu fazia pra semana e isso me ajudava muito. Fazia não, eu ainda faço. E então a gente comprava ali exatamente o que a gente ia precisar para fazer as marmitas. E uma coisa que, além da alimentação ter melhorado, a nossa disposição melhorou muito. Eu não tinha mais forças para fazer nada. Então, quando a gente começou a se alimentar bem, a gente começou a ter mais vitalidade, a ter mais energia no dia a dia, a conseguir ter mais vontade de ir treinar. Porque quando o corpo foi desinflamando, a gente começou a notar as diferenças. Então, voltando um pouquinho ali na gestação, em janeiro ainda eu descobri, né, que eu tinha engordado muito, eu simplesmente não me pesava. Tinha até acessos a balanças, né, quando a gente saía e tal, mas eu não me pesava, eu não queria nem ver o que eu tava pesando. E aí, em janeiro não, em fevereiro a gente foi visitar um bebezinho que da nossa família no hospital e tinha uma balança lá, no meio do corredor. Sem sentido nenhum, e foi nessa balança que eu me pesei. Eu estava pesando 94 quilos. Simplesmente tinha engordado 30 quilos desde a minha gravidez, né? Desde o início da minha gravidez até esse processo de pós-parto, enfim, 94 quilos. E aí eu tô nesse processo de eliminar esses 30 quilos que eu engordei e, além disso, recuperar a minha alimentação, né? Recuperar a qualidade de vida através da alimentação, através do esporte. E tem dado muito certo. Nós começamos fortemente em fevereiro, né? Em janeiro foi aquele baque inicial, mas eu digo que eu começo fortemente em fevereiro, porque ali eu já tinha as primeiras fotos, dias depois, já estava mais focada, já tinha começado a me comprometer, né? Me comprometi no Instagram que iria, né, começar a ter o foco e tal. E isso, querendo ou não, de se comprometer pra mim é muito forte, porque aí eu sinto que eu preciso fazer. Tem muita coisa que, se não tivesse me comprometido com vocês, eu nunca teria feito, principalmente a minha transição capilar, que muitas vezes eu quis desistir, mas eu já tinha ali um comprometimento com uma comunidade que já me seguia naquele momento. Então, isso pra mim querendo ou não, algo que me dá uma força de vontade de continuar. Eu tive uma resistência até maior de começar a falar sobre esse processo de emagrecimento aqui no canal, porque eu já tinha feito outros vídeos falando que eu ia começar a me alimentar bem, que eu ia emagrecer, mostrando meu corpo pós-parto, já sentindo que estava tudo muito diferente. Só que eu simplesmente não conseguia levar aquilo pra frente. Então eu acabei abandonando o canal, até porque eu não tinha como voltar aqui e falar que eu não estava seguindo aquilo que eu tinha prometido pra mim mesma e pra vocês que eu ia seguir. Mas agora que já se passaram 6 meses, né? Que a gente já tá em junho, desde que a gente começou esse processo, eu já posso voltar aqui pra vocês falando que sim, tá dando tudo muito certo. E a gente já conseguiu eliminar 13 quilos aí desde o início desse projeto. Então, claro, ainda falta 20 e poucos quilos pra gente eliminar. Só que, graças a Deus, né, com muito foco, muita persistência, agora a gente tá caminhando no momento certo. E eu tô passando algumas imagens aí pra vocês verem a evolução, né, como estava antes e como está agora o corpo. Mas, assim, ainda falta um longo processo pela frente. Ainda não foi nem metade dos quilos que a gente precisa pra recuperar. Mas sim, já estou muito satisfeita e muito feliz, porque, querendo ou não, quando a gente começa a ver os resultados, a gente não quer parar. Dito isso, gente, atualizando vocês de toda essa jornada, de como tem sido, né, e por que eu engordei tanto, e toda essa jornada de emagrecimento agora, eu vim convidar vocês a me acompanhar. Se você ainda não me segue no Instagram, eu tô postando tudo lá. Lá eu realmente posto as coisas de todos os dias, então alimentação. Quando eu tô preparando as marmitas, eu coloco algumas receitinhas fixas lá, mas eu vou trazer tudo pro canal também, querendo ou não, aqui eu trago mais completo, porque é um vídeo grande, longo, e que eu mostro tudo pra vocês. Então eu venho convidar vocês a participar dessa jornada de emagrecimento, eu vou postar tudo aqui, inclusive já tem vídeos prontos que eu vou postar, só precisava realmente fazer essa introdução aqui pra vocês, pra contar desse processo. Mas eu pretendo trazer aqui não só sobre alimentação, mas a rotina de treino, o dia a dia, como ter sido, as dificuldades desse processo, porque realmente não é fácil. Suplementação, enfim, tudo que eu tô fazendo, eu vou trazer tudo aqui pra vocês. E eu espero muito que vocês gostem dessa nova fase do canal.
podem perceber que já, né, rolou aí um investimento maior. A gente tá agora com uma lapelinha dessas atuais, que tem coisa mais linda que você aprende na comida. Mas é isso, gente. Espero muito, muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você já me segue aqui, seja muito bem-vinda novamente a acompanhar este canal. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, se inscreve, me segue lá no Insta pra poder me acompanhar nessa jornada aqui, tá bom? Um beijo e até os próximos.